Oi, loucos por Jesus, chegamos aqui para estudarmos a palavra de Deus nessa segunda-feira. Muito felizes, porque tudo que tem a ver com Bíblia tem a ver com o coração do próprio Deus. E hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10 é um texto que fala das genealogias, das gerações que vieram depois dos 3 filhos de Noé. Isso é o que vamos estudar hoje. Amanhã, terça-feira, nós vamos estudar a Torre de Babel. E na quarta-feira, no dia de aula para alunos exclusivos do canal, nós vamos estudar um dos textos mais importantes da Bíblia, que é Gênesis 12, que é o chamamento de Abraão. Foi quando Deus escolheu uma família para transformar todas as famílias da terra. Então, lembra, aula hoje, amanhã e quarta, sempre 19 horas aqui no YouTube, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então fique preparado, né? Convide outras pessoas para participar conosco. Se ainda não é membro do canal, torne-se membro para a gente estudar junto a palavra de Deus, porque tem muita coisa boa para a gente estudar aqui no Novo Testamento. Então vamos lá comigo, Gênesis capítulo 10. Diz assim: este é o registro dos descendentes de Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Você lembra da história? Nós acabamos de ver a história do dilúvio em Gênesis 6, 7, 8, 9. E agora a gente está estudando aqui quem foram os descendentes, né? Porque foi desses 3 filhos de Noé que a terra foi repovoada. Então vamos lá comigo. Verso 2. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Gomar. Estes foram os filhos de Javá: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo o clã de suas nações. É muito interessante a gente estudar genealogias. Muita gente diz que genealogia é a coisa mais chata da Bíblia, não é não? Primeiro porque a genealogia prova que a Bíblia é histórica, que a Bíblia é real. Tentaram descredibilizar a Bíblia, gente, usando essas questões da genealogia. Sabe o que descobriram? A Bíblia está corretíssima. Corretíssima. Então veja bem, de Jafé nasceram aqueles povos marítimos, ok? A gente viu aqui os nomes dos filhos e dos filhos dos filhos. Agora vem dos camitas. Estes foram os filhos de Cão: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. Esses foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Então Nimrod foi o primeiro, algumas traduções dizem caçador, o primeiro caçador ou o primeiro conquistador que houve na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. Ou seja, criou-se até um ditado, que a pessoa seja valente e corajosa como Nimrod. No início do seu reinado, abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. E dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-Ir, Calá, Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Ou seja, a gente vê que Nimrod, além de grande caçador e de ter sido muito famoso, ele saiu fundando grandes cidades, né? Olha bem, Nínive, foi ele que fundou, ok? Verso 13. Misraim gerou os juditas, os anamitas, os leabitas, os nafutitas, os patruzitas, os caluzitas, dos quais se originaram os filisteus e os caftoritas. Olha bem, gente, os filisteus é onde hoje é a atual Gaza. Ou seja, desde a antiguidade, o povo que se estabeleceu ali, né, onde ali em Gaza, são os filisteus, contra quem o povo de Israel lutou e está lutando até hoje, né? Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho.
e Etel, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Sermazeus, os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, chegando até Lasa. Estes são os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas e seus territórios e nações. Canaã, gente, esses povos que você viu aqui, filhos de Canaã, são os povos que Josué, quando entrou na terra prometida, lutou contra eles para poder tomar a terra para o povo de Israel. Foi contra esses povos aqui que o povo de Deus lutou para tomar a terra para eles mais de 3.000 anos atrás, ok? Agora, os filhos de Sem. Sem, verso 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Alão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleque, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Então aqui está falando de Sem, né? Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Orão, Uzal, Dical, Obal, Abimeal, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Uma coisa para você saber, uma curiosidade: quanto mais filhos um homem tinha no passado, mais poderoso ele era. Quanto mais filhas uma mulher tinha, mais considerada feliz era ela. Engraçado que hoje o mundo está vivendo um momento tão contrário à vontade de Deus, que as pessoas, quanto menos filhos têm, mais felizes são. Olha que coisa terrível, né? Mas nessa época você vê aqui o tanto de filhos que Joctã teve. Verso 30. A região onde viviam estendia-se de Mesá até Safé, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir dele, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. É muito interessante a gente ler essa história das genealogias, porque a gente vê Deus construindo a história da salvação da humanidade a partir, né, a partir dessa história dos descendentes. Se você pega aqui, por exemplo, ó, em Lucas, eu vou ler Lucas capítulo 4, verso 36. Diz assim: filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé. Jesus, ele não foi da descendência nem de Jafé, né, que era um dos filhos de Noé, e ele também não foi descendente de Cão. Ele foi descendente de Sem. E através de Noé e Sem foi sendo criada toda a descendência da qual um dia nasceria o Salvador. 2 conselhos que eu te dou: tenha filhos biológicos. Ore, peça a Deus uma família, um marido, uma esposa. Se já tem, gere filhos. É a coisa mais maravilhosa. Assim, depois de eu encontrar Jesus e depois de eu ter a minha esposa, assim, a experiência de ser pai e agora de ser avô, simplesmente mudou a minha história para sempre. E o segundo conselho: tenha filhos espirituais, né? Genealogias nos falam disso, de continuidade. Você precisa continuar. E você só continua quando você vê o seu coração batendo dentro do peito de outras pessoas. Pai, eu abençoo cada vida. Muitas pessoas chamariam esse texto de um capítulo chato. Muito pelo contrário. Aqui nós vemos como o Senhor foi construindo, tijolinho por tijolinho,
a história da redenção da humanidade. Eu abençoo cada um, cada uma, e eu te peço que o Senhor nos dê multiplicação de filhos biológicos e espirituais, em nome de Jesus. Foi abençoado com a aula de hoje? Se foi, espero que sim. Lembrando que amanhã, terça-feira, temos aula, 19 horas, vamos estudar a Torre de Babel. Você não pode ficar de fora, é um capítulo fantástico, Gênesis 11. E na quarta-feira vamos estudar Gênesis 12, que é o chamamento de Abraão. Aí, irmão, é o início do início. Aí a coisa pega fogo quando Deus escolhe uma família para salvar todas as famílias, ok? Mas as aulas de quarta-feira são somente para membros exclusivos do canal. Passa na loja do Lucinho, adquire esse livro, O Propósito e o Poder do Amor e do Casamento. Tem esse livro lindo aqui, Cuidando da Alma da Criança, simplesmente fantástico. Temos também esse, Loucos por Jesus de Joelho, são 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. E esse, Mais que uma Batalha, que é como vencer a pornografia. E temos também essa Bíblia linda para as meninas, para as mulheres, e o melhor dela é que ela vem com letra gigante. Todos esses livros e bíblias estão na loja do lucinho.com.br. Lá você pode adquirir muita coisa bacana, e comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Bem, quero te convidar para vir para uma caravana conosco esse ano. Nós temos uma caravana para Israel em outubro. Nós vamos para Dubai e nós vamos para Israel em outubro. Temos uma caravana antes, mas essa já encheu, ok? Então, se você quiser vir conosco em outubro, vamos para Dubai e Israel. Acesse agora viagecomlucinho.com.br. Lá tem toda a informação, tem todos os dados, tem tudo lá. E aí eu quero que você se inscreva, veja preço, roteiro, forma de pagamento e venha conosco fazer essa viagem maravilhosa. Deus te abençoe. Até terça-feira. Seja louco por Jesus.